escola Essa de Queiroz, todos estes problemas que mais à frente vamos ouvir, têm um ponto comum. Em relação às turmas, houve uma transferência de alunos com necessidades especiais e obviamente que esse não é o problema e não vale a pena tentarem condicionar os pais aqui da escola acusando-os de perseguição em relação a esses miúdos com necessidades especiais, mas o que é facto é que esses miúdos foram transferidos da escola dos Aprestos para aqui, para essa de Queiroz. Essa de Queiroz que tem, ao que eu sei, apenas 4 salas. Isso conduziu, como eu disse há pouco, à necessidade de turmas mistas e conduziu a necessidades que estes alunos viram preteridas em função de uma, vamos chamar-lhe assim, de um conjunto de diretrizes da parte da Câmara Municipal que optou por transferir para aqui os miúdos com necessidades especiais. Não são os miúdos, volto a dizer, não são os miúdos das necessidades especiais que estão em causa, são as condições a que ficam sujeitos os alunos aqui da Essa de Queiroz. Connosco, nesta tarde em que se encontram, como veem, à nossa volta um conjunto de pessoas, está Pedro Mateus. Pedro Mateus, que já levou este caso da Essa de Queiroz à Assembleia Municipal, que me lembra. Foi uma apresentação que teve alguma contestação por parte da vereadora da Educação e do próprio Presidente. Mas, Pedro Mateus, neste momento, eu presumo que a situação tenha evoluído em relação à altura em que você esteve nos espaços do Conselho. Que problemas é que podemos, desde já, salientar de toda esta problemática que eu, por exemplo, lembro que este recreio é um recreio que, quando chove, as crianças não têm recreio, não é? Sim. Vêm para a chuva. Mas comecemos pelo princípio. Exatamente, ou seja, têm sido identificados um conjunto de problemas nesta escola, que têm sido, de alguma forma, com alguma preocupação, acompanhados pela Associação de Pais e, da parte da Câmara, temos obtido algumas evoluções, nomeadamente ao nível de pequenas reparações e ao nível de pequenas beneficiações que a escola, de facto, precisa. Ou seja, não é tudo mau, ou seja, há coisas positivas, há coisas que têm sido resolvidas. Mas desde que foi, portanto, aos Passos do Conselho, há coisas que tiveram evolução positiva. Exatamente, tiveram evolução positiva. Mas não teve evolução positiva aquilo que nós consideramos ser a grande luta ao nível daquilo que é as condições de aprendizagem dos alunos e ao nível daquilo que é a gestão e a organização da escola. Nós fizemos recentemente um inquérito aos pais para perceber qual é que era o sentimento, ou seja, não é a minha opinião como membro da Associação de Pais, é a opinião dos pais, para perceber qual é que é o sentimento dos pais. E o sentimento dos pais e aquilo que obtivemos em termos de resultados do inquérito é que, ao nível daquilo que é o desempenho individual dos funcionários da escola, dos professores, dos auxiliares e do próprio ATL, tem um bom desempenho, ou seja, tem feito um excelente trabalho. A própria Associação de Pais reconhece esse trabalho e agradece esse trabalho. Agora, ao nível daquilo que é a gestão escolar e daquilo que é a organização da escola Essa de Queiroz e a evolução das condições de aprendizagem dos alunos, nota-se que continuamos na mesma situação de há 6 anos atrás. Ou seja, há 6 anos atrás começámos com turmas mistas, hoje continuamos com turmas mistas e há 6 anos que batalhamos por esta situação sem qualquer resposta, sem qualquer disponibilidade para o diálogo. Enviamos cartas, enviamos e-mails, a resposta é nula, ou seja, não recebemos sequer uma resposta relativamente a esse tema, não há abertura para o diálogo e, efetivamente, no Conselho, que, no fundo, se orgulha de ser o Conselho com a maior taxa de natalidade do país, é, de facto, lamentável que não tenhamos aqui condições para estas gerações, ou seja, estão aqui a nascer crianças, é o local do país onde nascem mais crianças. E é o local do país onde temos turmas mistas, que não se justificam claramente. Turma mista é um conceito do interior, que acontece muitas vezes até por interesse das populações em não estarem a deslocar-se diariamente. No litoral, em Odivelas, numa capital, na maior capital do país, quase, diria assim, com mais densidade de betão por metro quadrado, se calhar, do país, não se justifica claramente termos turmas mistas. Eu, antes do mais, e antes de fazer outra pergunta, gostaria de desmontar essa questão da natalidade. Eu sei que isso está nos outdoors, sei que se vende essa ideia de que Odivelas é o concelho com mais natalidade, mas é bom que se vá perceber porque é que é um concelho com mais natalidade. E se calhar vão começar a perceber que há crianças que nascem aqui, que os pais vêm para aqui, sobretudo ali para o Beatriz Ângelo, para nascer e terem condições e que depois vão embora. É preciso que se perceba que a maior natalidade que há aqui no Concelho não tem a ver com pessoas que vivem aqui no Concelho, são pessoas que vêm, estão aqui há alguns meses, dão a morada da família que vive aqui no Concelho
e a natalidade é muita, mas não é de pessoas que ficam aqui. E é preciso que isto se passe lá para casa, porque vejo aí os outdoors grandes e há pessoas que não param um bocadinho para pensar. Pedro Mateus, há aqui outra questão que me preocupa, a questão da segurança, que há uns tempos falámos, que até já houve aqui acidentes, a situação não foi bem resolvida. Essa situação já está aclimatada, já há outra disponibilidade ou não? Sim, tínhamos vãos envidraçados com 2, 3 metros de altura que estavam a abanar. Havia o risco, claro, de facto, de haver aqui uma quebra de um vidro e cortar uma criança, e a situação poderia ser bastante grave. Eu próprio fui à Assembleia imediatamente, assim que tive conhecimento dessa situação. A questão foi resolvida, digamos que num espaço de tempo razoável. Ou seja, eu diria que até a minha ida à Assembleia decorreu se calhar um ano em que toda a gente sabia do problema e ninguém fez nada. Foi preciso eu ir à Assembleia para que a coisa fosse resolvida. É lamentável que só assim é que as coisas funcionem e só assim é que tenhamos os problemas resolvidos. Também é bom que se diga lá para casa que a Câmara também às vezes faz coisas boas, não é? Nós também não estamos aqui numa crítica 90 graus, de cima a baixo, mas há coisas que a Câmara faz também, mal de nós se não fizesse. Nós estamos aqui é para alertar para as coisas que não são bem feitas. Há, no entanto, um conjunto de situações relativamente à questão da multideficiência, ou seja, há cerca de um ano atrás houve uma reunião com a Associação Portuguesa de Deficientes, na qual foi feita uma visita à escola e foi identificado um conjunto de situações que carecem de melhoria. E que levou aos Passos Conselho, que o Pedro Mateus levou essa questão. Exatamente. Até hoje isso não foi resolvido, ou seja, as condições de acessibilidade da escola, a nível de soleiras e a nível de estacionamento, a nível de termos um lugar dedicado para um estacionamento de uma viatura de um pai de um aluno, isso não foi resolvido. Ou seja, continuamos a ter problemas ao nível do estacionamento, ao nível da circulação junto à escola e ao nível daquilo que é o acesso e dos degraus que existem e das barreiras que existem. Há barreiras do acesso para multideficientes. Houve duas sugestões da Associação Portuguesa de Deficientes, no sentido de melhorar a escola a esse nível, que ainda não foram implementadas, e que uma delas é também a questão de um duche, ou seja, há uma casa de banho de apoio específica para as crianças com multideficiência. Foi recomendado que fosse instalado um duche, até hoje o duche não foi instalado. Convém mais uma vez referir, eu não sei se eu referi no início, a Escola Essa de Queiroz está aqui na Ramada, mais concretamente junto ao bairro de São Jorge. Eu penso que isto ainda é bairro de São Jorge, sim, não? Exatamente. E portanto fica aqui numa zona um pouco esquecida do Conselho. Se calhar se estivesse mais no centro das colinas de Cruzeiro isto já estava resolvido, não é? Sim, exatamente, ou seja, as pessoas veem muitas vezes como uma escola periférica, como uma escola, digamos assim, dos arrabaldes, digamos assim, e muitas vezes parece que isso é sinónimo de esquecimento também. Como está mais afastada, não se vê tanto, não tem tanto impacto mediático e depois, no fundo, isso acaba por inconscientemente ou conscientemente se refletir em tudo aquilo que são os atos de gestão diária da escola. Tivemos aqui situações em relação ainda à segurança, em que houve dezenas de alunos com falta de pessoal auxiliar, ou seja, o pessoal auxiliar tem sido uma carência. E continua a haver falta de pessoal auxiliar aqui? Continua a haver falta de pessoal auxiliar e há situações em que 70 crianças ficam com um auxiliar e os pais não são informados sequer, ou seja, 70 crianças com uma pessoa só para serem vigiadas, obviamente é uma questão de segurança, Este ano letivo verificámos uma situação de emergência numa das crianças e houve constrangimentos ao nível daquilo que foi o socorro a essa criança, exatamente pela falta de pessoal auxiliar. Se tiver aqui uma pessoa para cuidar de um grupo de crianças, se é preciso acompanhar uma criança ao hospital, como é que nós resolvemos esse problema? E os pais não sabem disso? Os pais não sabem. Os pais vêm aqui, como temos visto, passam aqui uma série de carros, vêm buscar as crianças, depositam-nos aqui de manhã e depois vêm levantá-las ao fim do dia. É perfeitamente natural, ou seja, eu também tenho o meu trabalho, também muitas vezes é difícil acompanhar a evolução do meu filho, mas tem que haver esse esforço e os pais têm que de facto ter mais essa capacidade de chegar junto da escola e a escola junto dos pais, porque há cada vez mais afastamento entre a escola e os pais e no fundo dá origem a estas situações que estamos a verificar. Temos agora connosco Natália Ferreira. Natália Ferreira, ex-funcionária aqui da Escola Essa de Queiroz. Há pouco ouvimos o Pedro Mateus falar sobre problemas de segurança. A senhora esteve por dentro desta escola e com certeza que tem uma noção mais
precisa sobre alguns problemas que esta escola tem. Quer falar-nos dessa sua experiência? Sim, portanto, eu estou na ESA de Queiroz e na ESA de Queiroz estava nos contentores, já lá vão 9 anos, portanto, depois passei para cima, estou nesta escola, gosto muito desta escola, realmente acho que é uma ótima escola, mas estas turmas mistas realmente fazem um pouco e marcam a diferença, para que os alunos não possam ter o aproveitamento que poderia ser. Falta de pessoal, não, portanto, assistentes operacionais. Sempre que uma falta é muito difícil, portanto, conseguir-se que alguém nos venha substituir. No meu caso já não pertence à escola, mas torna-se difícil e com as crianças multideficiências que têm convulsões, passam-se casos realmente que são bastante, especialmente para nós que temos que lidar com eles, bastante, como é que eu vou te explicar? Ajude-me. Dolorosos, sei lá, que nos preocupam muito, se estressam, porque nós temos uma criança que tem convulsões, que nem sequer lhe podíamos administrar nada químico. O que aconteceu que realmente a criança teve várias paragens cardíacas, na escola e fora, quando ia a caminho do hospital, porque tínhamos essa criança que os pais, ligados à religião, não nos davam produtos químicos. Isso fazia com que as convulsões tivessem, portanto, sempre em atividade e cada vez aumentar mais. Mas os pais, quando têm situações dessas, vocês chamam os pais à escola? Eu liguei para a mãe disse-me que não podia vir. Portanto, para nós, eu disse que ia chamar o 112 e ela disse para chamar e para levar a menina ao hospital. Ou seja, os pais em causa não querem químicos, mas também não podem vir tratar dos seus filhos. Exatamente. Isso depois... É salutar. Exatamente. Entretanto, os bombeiros vieram, nós chamamos o 112, demorou a aparecer, eu voltei a ligar para os bombeiros que a menina estava com paragem cardíaca e, entretanto, os bombeiros vieram e chegaram realmente ao Beatriz Ângela e deram conhecimento à polícia. Essa mãe, quando chegou, foi realmente rechaçada pela polícia e a partir daí a menina encontra-se cá, mas já com medicamentos. No dia seguinte tivemos um menino do jardim de infância que lhe aconteceu precisamente a mesma coisa, mas esse já tínhamos medicamentos, portanto, que pudéssemos administrar. De qualquer das maneiras, foi uma convulsão que durou 45 minutos. Portanto, em que não se pode mexer nas crianças e que se torna muito difícil para nós. É quase traumatizante. Sim, tivemos uma colega que nesse fim de semana perdeu o bebê. Portanto, não é nada fácil para nós vermos isso. Portanto, é uma escola realmente que tem uma sala multideficiência com 9 crianças, 6 cadeiras de rodas, 3 crianças que andam por elas próprias, mas que se tornam realmente sem espaço. As colegas e as educadoras, por mais que queiram fazer, não o podem fazer, porque não têm espaço para poder movimentar essas crianças, para essas crianças poderem descansar, portanto, colunas, pernas, braços e sair da sua cadeira, embora o façam, mas com muita dificuldade a nível de espaço. E realmente acho que essas crianças mereciam mais, mereciam melhor, e as nossas crianças ditas, entre aspas, normais, mereciam estar só com uma turma, visto que esta escola é a única escola do agrupamento que tem 4 salas de aulas e 2 jardins de infância. Portanto, se uma está ocupada com multideficiência, teremos sempre turma mista. Subcarregar as outras salas. Até ao fim da vida da escola. Há pouco falámos que estas crianças no inverno não têm recreio e que, como chove aqui, aliás estamos a ver aqui, sim. As crianças não têm sequer recreio no inverno. Este é o único problema. Eu sei que desde que o Pedro Mateus foi aos Passos Conselho falar sobre este caso, as coisas evoluíram um bocadinho, não sei se ainda é a sua altura. Há alguma coisa que melhorou? Não, porque continuamos sem telheiro, continuamos sem ter nada onde as meter, embora nós, assistentes operacionais, tentemos dar o melhor, porque felizmente temos um corpo não docente muito bom nesta escola, e docente também, mas nos intervalos as crianças ficam connosco mais. Portanto, normalmente pomos-as a dançar, que elas adoram. Nos corredores, pomos música e pomos as crianças a dançar. É a única solução que nós encontramos, visto que o recreio é feito entre as 11 e as 11h30 e não podemos ir para o refeitório. O refeitório está ocupado com as mesas para a hora do almoço. Digamos que da parte dos assistentes operacionais que aqui estão deslocadas, há uma certa impotência em relação a uma série de situações. Sim. Nós, assistentes operacionais, temos mesmo impotentes. Aliás, eu no dia em que deu a segunda vez a convulsão à criança, depois da criança partir para o hospital, eu e uma colega minha
no horário da escola, fui ao agrupamento e fui pedir ajuda à diretora, ao que me foi dito que eu era obrigada a estar na multideficiência e que se não estivesse bem que ela que me tirava e mudava-me de escola. O que eu disse que aí mudaria de agrupamento, então saí. É extraordinário. É extraordinário, mas é assim que se tratam os problemas. Não se resolvem os problemas, adiam-se e criam-se situações que por vezes são, como disse ainda há pouco, traumatizantes para os próprios funcionários que aqui prestam serviço. Connosco a Lúcia Lemos, a doutora Lúcia Lemos, deputada municipal, no município de Odivelas, obviamente, estamos em Odivelas, estamos na Ramada, estamos na escola Essa de Queiroz. Esta escola já tem ido, por uma parte das vezes, por más razões, à Assembleia Municipal e tem sido falada em diversas situações, até pela própria deputada Lúcia Lemos. Neste ponto da situação em que estamos a tentar fazer aqui algum ponto da situação, em que já ouvimos algumas pessoas que têm a ver, a funcionário não, porque já teve a ver, neste momento não tem, mas são pessoas que têm a ver com esta realidade. A Lúcia Lemos, que tem acompanhado de alguma forma esta situação, o que é que neste momento se lhe oferece dizer sobre Essa de Queiroz, 2017, abril? Bom, o que me oferece dizer é que nós estamos num ponto do ano letivo de preparação já do próximo ano letivo, de preparação de rede escolar, e se este problema da supressão de uma sala do primeiro ciclo nesta escola para a instalação da sala da multideficiência foi levantado em própria Assembleia Municipal e até em visita da Comissão de Educação, de que faço parte da Assembleia Municipal, também aqui na escola, no início do ano letivo, e foi levantado para ver se ainda era possível corrigir aquilo que se considerou, e do meu ponto de vista, um erro de gestão do equipamento e um erro político da senhora vereadora da Educação, e calculo com conhecimento e aceitação da presidência, seja da anterior presidente, seja do atual presidente da Câmara. No início do ano letivo não será tão fácil reequacionar decisões que estão tomadas na gestão de equipamento. Não é impossível, não há impossíveis, obviamente, na vida nem em política, mas é mais difícil. Hoje, à data que estamos, é a preparação do próximo ano letivo. Se houver vontade política de solucionar o problema que foi aqui identificado, levantado pelos encarregados de educação, verbalizado por mim várias vezes na Assembleia Municipal, como sendo uma das questões que eu considero como um erro muito grande do ponto de vista político. E porquê? Primeiro porque esta sala de multideficiência, que só dignifica a escola e dignifica o sistema educativo, começou na Amoreira, a escola 2 da Amoreira. Eu, na altura, era da Associação de Pais na Amoreira, acompanhei a instalação dessa sala. Os pais aceitaram muito bem a integração dessa sala e a escola tinha várias salas. Foi suprimida uma do ensino regular para a instalação da sala de multideficiência. Na altura chamava-se Sala dos Golfinhos e ajudou muitas famílias que têm este problema entre mãos, que é ter um filho na idade escolar com limitações. Do ponto de vista físico ou intelectual, não é isso que está aqui em questão. Depois, mais tarde, vim a saber que essa sala tinha sido transferida para a nova escola do Casal dos Empréstimos. Fiquei um bocadinho surpresa, mas o que me foi dito à data é que eram melhor as instalações, a escola era nova, os pais aceitaram bem a transferência e, bom, foi uma decisão. Provavelmente a Amoreira não respondia já da melhor maneira e os empréstimos sim. Para surpresa minha, numa das visitas aqui da Comissão de Educação, fui confrontada com a multideficiência na Essa de Queiroz, com a agravante, que me parece aí sim um erro grande, que foi a supressão de uma das 4 salas, condenando esta escola a não ter um ano do primeiro ciclo ou a ter turmas mistas, e isso, do ponto de vista pedagógico, hoje é considerado errado. Nós não podemos olhar para trás e pensar no Portugal do antes e a seguir ao 25 de Abril, em que não havia equipamentos e em que tudo se aceitava, turmas mistas, 4 anos numa sala, professores desdobrados, tudo isso foi o Portugal que nós conhecemos, não é o Portugal que nós queremos na atualidade e não é para isso que se fazem escolas novas, como foi esta, como foi o caso desta escola. Mas, ao colocar uma sala destas num primeiro andar, se o acesso for aqui por baixo, por esta entrada e não por cima, nós temos um problema de acessibilidade. Ao trazer estas crianças e estas famílias para esta escola, eu na altura utilizei um termo na Assembleia Municipal que parecia chocante, mas para mim continua a ser uma decisão, que foi empurrar, eu até disse chutar estas famílias e estas crianças para aqui, para esta escola.
condenando a escola a ter só 3 salas do primeiro ciclo. Portanto, porque é que o problema subsiste? O que me foi respondido na Assembleia Municipal é que toda a gente estava satisfeita e que as crianças estavam muito bem e que, por isso, a Câmara era uma decisão do agrupamento, teria sido a senhora diretora do agrupamento e a Câmara limitou-se a ser sabedora e, pelos vistos, agora digo eu, conivente com a decisão. E, portanto, foi uma gestão de equipamentos, foi uma gestão da senhora diretora. Eu, pessoalmente, acho que foi uma decisão errada e, do ponto de vista político, eu estou aqui como eleita municipal, na Assembleia Municipal, foi um erro político, um erro da variação da educação. Já o disse à senhora vereadora, já disse à antiga Presidente da Câmara, ao atual Presidente e continuarei a dizer. Porque se querem ter aqui a sala da multideficiência, têm que fazer adaptação ao edifício. Têm que criar uma sala para o efeito que satisfaça as necessidades dessas famílias, dessas crianças e permita que hajam 4 anos de escolaridade no primeiro ciclo nesta escola. Portanto, não é criando situações destas. Para resolver um problema que eu ainda não sei muito bem qual foi, ou seja, quando se pergunta porque é que a sala saiu dos empréstimos, a explicação é mais ou menos evasiva, que lá estaria a unidade de autismo e para não estarem as 2 unidades, não percebo porquê, não iam com certeza partilhar espaços. Portanto, a explicação nunca é muito clara, mas para resolverem um problema criaram um muito maior para estes encarregados de educação, para estas crianças e eu penso que para a escola pública. E, acima de tudo, nós queremos uma escola inclusiva, mas não uma escola que crie condições de exclusão da melhor pedagogia, que seria turmas de um único ano e os 4 anos na escola. Mas há uma proposta política também para que seja criado aqui um espaço para os alunos com necessidades especiais e que seja um espaço com acessibilidade. Presumo eu que se aqui há 4 salas, é uma questão física, ou criam uma outra sala para que não haja turmas mistas, ou então as crianças devem ir para uma escola onde haja esse espaço disponível. Não será assim? Não sei. Parece que sim, é uma questão de arquitetura, engenharia ou números. Eu, nem arquitetura nem engenharia, números alguns. Se é preciso 4 salas para o primeiro ciclo, elas têm que existir. Se esta escola tem 6 salas, 4 que eram do primeiro ciclo, agora 3 e uma da multideficiência e 2 do JI... Portanto, assim aqui a matemática é como o algodão, parece que não engana. Ou há uma sala a mais para mantermos toda a resposta, ou alguma coisa tem que ser mudado, ou tem que ser criado então uma nova sala. Do ponto de vista da arquitetura, do projeto, do físico, não sei, não pronuncio. Agora, se isso era para ser assim, ou se essa é a resposta política, teria sido ab início, ou seja, antes de se criar o problema. Mas há aqui uma questão que sem querermos entrar naquela acusação que lhe fizeram, e eu estava presente, de estar a discriminar as crianças com necessidades especiais, porque isso foi, digamos, também uma artimanha, digamos, que eu classifico uma artimanha política para contrabalançar aquilo que a deputada tinha dito e para tentar, digamos, diminuir a sua intervenção, mas as crianças nos empréstimos, na escola dos empréstimos, tinham ou não tinham uma sala para elas, tinham ou não tinham o acesso, que aqui não têm. A permanência destas crianças nos empréstimos condicionava de alguma forma as outras crianças que lá estavam? Olha, eu essa resposta não lhe posso dar, porque eu, quando soube desta passagem aqui para a Essa de Queiroz, foi o facto consumado. E como lhe disse há pouco, eu quando pergunto porquê, as respostas são evasivas. E, portanto, eu acho que teriam, mas quem sou eu para achar? Eu visito a escola, no início a escola dos empréstimos não tinha muita afluência, era preciso encher as salas, era preciso também justificar a construção daquela escola no âmbito de uma PPP, que custou muito caro ao erário público e aos munícipes de Odivelas, e, portanto, era preciso dar visibilidade a uma escola que nasceu de uma PPP muito criticada, com um peso financeiro muito grande no bolso dos odivelenses, e era preciso mostrar que, afinal, era uma boa aposta do ponto de vista da política educativa. Não sei. Dizem que depois houve mais pessoas a quererem inscrever os filhos nos empréstimos e já faltavam salas para esta unidade de multideficiência. Não sei, eu não posso responder se era melhor lá, se era melhor cá. O que eu sei é que aqui criou-se um problema e, pelos vistos, não se resolveu nenhum. Porque mesmo as famílias que têm estas crianças estão mais longe, porque se iam para os empréstimos, vêm agora para aqui. É uma escola mais periférica, mas pode até nem ser por aí. Não é? Agora, de modo nenhum pode ser entendido, e eu lembro perfeitamente dessa resposta que me foi dada, e de modo nenhum eu reconheço a qualquer das pessoas que me a deu a intenção da minha parte
de fazer discriminação. Discriminar, sim. Não pode nunca os pais dos meninos do ensino regular estarem contra os pais dos meninos que estão na sala com algumas... Parece que essa é a ideia de alguns, colocar uns pais contra os outros. Não pode. E não pode, de modo nenhum, ser crianças que não têm, aparentemente, problemas de mobilidade ou intelectuais. Eu digo aparentemente porque ninguém é perfeito, todos temos as nossas limitações, mas não pode ser umas crianças contra as outras. Isto é política. Política é decisão política e não pode sequer querer-se que os pais é que encontrem soluções. Foi tomada uma decisão política que foi errada. Isto tem que ser assumido. E quem a tomou tem que a corrigir. Mas não é colocando as pessoas umas contra as outras ou fazendo discriminação. De modo nenhum. A minha intenção alguma vez seria, eu disse-lhe, estive na origem, acompanhei a instalação da Sala dos Golfinhos e a Associação de Pais, na altura de que eu fazia parte, abraçou aquele projeto. As crianças estavam muito bem lá, conheci muitas dessas crianças, mas numa escola inclusiva pretende-se que estas salas estejam na escola regular. O que não se pode é depois discriminar ao contrário, que é criar condições para as crianças do regular não terem a pedagogia que lhes é devida. E estão em pé de desigualdade com o resto das crianças do Conselho. Isto tem que ser visto assim. Não é dizer que, ao se criticar a colocação da sala aqui, se está a fazer discriminação. De modo nenhum. E, portanto, eu sei de onde é que veio a crítica. Obviamente que é lá na Assembleia Municipal que a resposta será dada. Já ouvimos alguns testemunhos. Já uma opinião, penso que a maior parte das pessoas que nos estão a ver já terão formulado uma opinião sobre este problema, sobre estes problemas da Escola Essa de Queiroz. De qualquer maneira, faz sentido ouvir alguém que, neste momento, é presidente da Associação de Pais e que, neste momento, apesar de já se ter aflorado várias questões, é uma pessoa que convirá a ouvir a sua opinião e um pouco de história do que tem sido a vossa luta aqui na Escola Essa de Queiroz. É assim, nós sempre tentámos com que tivéssemos as 4 salas de primeiro ciclo a funcionar, porque achámos que o primeiro ciclo é muito importante para a vida de uma criança. Tentámos arranjar várias soluções, nunca nos foi dado essa opção. Vários problemas estruturais da escola têm sido resolvidos ao longo de muito tempo. Temos ótimos auxiliares, temos ótimas professoras, temos um ATL que é um espetáculo. Só que as turmas mistas e o facto de não termos um primeiro ano a entrar de 4 em 4 anos é um bocadinho complicado para os pais que têm as crianças no JI. Também acho que... Crianças da JI que algumas delas agora não vão poder continuar aqui na escola, não é? Exatamente. Neste momento temos uma turma de primeiro e 4º ano, onde vão sair os meninos do 4º ano e como temos só 3 salas a funcionar, só irão entrar as crianças para preencher a vaga. Também continuamos a lutar pela falta de condições que a sala da unidade manifesta, nomeadamente a falta da rampa de acesso às crianças, cabine-dos com água quente, porque são crianças que necessitam de alguns cuidados e que continuamos a aguardar, que são coisas que para nós são básicas e continuam a não ser resolvidos. Há aqui uma curiosidade, isto é curiosidade de jornalista, é que vocês como uma associação de pais, que tipo de respostas têm do agrupamento? Do agrupamento, quer dizer, da diretora ou do diretor do agrupamento? Nós temos estado sempre em contacto com a direção, este ano não tanto quanto gostaríamos, mas a nível da direção, a direção remete-nos que o problema veio da Câmara. Portanto, tendo vindo a unidade dos empréstimos para esta escola, tendo sido os empréstimos uma sala iniciada logo com todas as condições para a unidade, quando a unidade passa para esta escola porque não tinha número suficiente de alunos no primeiro ciclo, porque esta escola vem dos contentores, quando inicia a escola, dia 14 de fevereiro de 2011, só enche 2 salas e aí temos salas vagas para entrarem os meninos da unidade. Passa a sala da unidade para a nossa escola e, olha, a partir daí tem sido esta luta constante. Ok, muito obrigado. Connosco o José Maria Pinatelli, deputado municipal, uma das pessoas que tem acompanhado ao longo dos anos a problemática aqui da Escola Essa de Queiroz, a escola que
neste momento tem um problema que os pais, e como há pouco ouvimos, e os encarregados de educação e a própria Presidente da Associação de Pais nos relataram, turmas mistas, os alunos que vieram da Escola dos Empréstimos para aqui e que são alunos com necessidades especiais de educação, como é que, no seu entender, se poderia resolver os problemas aqui da Escola Essa de Queiroz? Esta escola é enferma de duas questões, duas razões. Uma pedagógica e uma estrutural. Esta escola abre em 2011, depois de um processo algo complicado, como todos sabem. Esta escola foi construída por uma empresa em situação de falência, com graves problemas financeiros. Começou logo mal, foi uma construção, e como António Tavares testemunhou no mandato anterior, foi uma construção morosa, uma construção cheia de atribulada, cheia de sobressaltos, e uma construção também, e falando já do ponto de vista estrutural, uma construção que foi feita sem grande fiscalização de quem devia ter fiscalizado, que é o município. Aliás, o município de Odivelas, como muitos outros no país, eu tenho dito isto, e isto não tem nada a ver com partidos políticos, que fique desde já aqui esclarecido. Sim, a fiscalização é uma Câmara Municipal que promove a irresponsabilidade. Ou seja, não responsabiliza os serviços e, portanto, irresponsabilidade em cima de irresponsabilidade, e isto é mesmo para dizer, acontece este tipo de situações. Nós hoje olhamos e se a Câmara filmar esta escola, nós temos uma escola que tem 6 anos e é uma escola velha. Depois temos uma escola onde, e eu estive aqui nesta escola por 4 vezes, onde eu... Esteve aqui na escola por 4 vezes nas comissões da especialidade da Assembleia? E individualmente em visita. Também. Okay. E vim aqui à espécie da pré-inauguração. Mas uma das vezes que vim aqui demonstrei aos senhores deputados municipais, e uma delas penso que até era deputada nacional na altura, demonstrei que, por exemplo, havia aqui só uma coisa surreal. Era numa das casas de banho, puxava-se o autocolismo e os dejetos saíam na base dos. Presumo que hoje esteja resolvida essa obra. Mas nós temos um pátio interior que, além de ter uns bancos em betão quinados, aliás, há aqui já um primeiro detalhe infraestrutural. Esta escola, quem projetou, não está habituado a projetar escolas. E basta dar uma volta no seu interior, uma volta no seu exterior, para percebermos que quem fez esta escola não estava habituado a arquitetar escolas. Não é? Porque há aqui algumas questões para já... Os acessos? Independentemente disso, há aqui questões internas que são questões que perigam com o normal cotidiano de uma criança. Porque não vamos pensar que as criancinhas, e quase todos nós, presumo, e os eleitos têm filhos, as crianças não são propriamente pessoas sossegadas. E têm que ter o seu espaço, têm que ter os seus recreios, a sua brincadeira. E nós nesta escola, por exemplo, temos um pátio interior onde nem sequer há uma torneira de água para poder esse pátio ser lavado. Não sei como é que é feita a limpeza, onde temos até inclusivamente uma zona com bancos em betão quinados, onde temos areia, e depois temos um outro pátio, e esse pátio nem sequer tem zona onde as crianças possam estar no inverno ou se possam divertir, até acondicionadas no inverno. Depois temos um outro pátio exterior, feito em cima de um maciço, que está aqui à minha frente, onde inclusivamente já houve uma parte do brinquedo, que é chamada aranha, que estava permanentemente semi-solta. E, aliás, se não fosse até, e aqui desde já saudar a intervenção do autarca Elídio Ferrari e do autarca Armindo Fernandes, que até resolveram essa circunstância, como num dia que eu entrei aqui, por exemplo, é só para dar um exemplo, mais do que falar aqui de doutrina política, coisas reais. Entramos aqui e havia aqui umas redes neste maciço que estavam literalmente soltas, e que foi o Sr. Presidente da Junta de Freguesia que no dia a seguir fez o favor de mandar aqui apertar as redes. E estamos a falar num maciço que tem as zonas onde a altura para o exterior é acima dos 6 metros. Portanto, esta escola foi mal construída, mal concebida. Mal construída. O custo desta escola, benefício, é um custo elevadíssimo. E porquê? E agora vamos à questão pedagógica. Então, nós temos aqui 2 turmas, se a memória não me falha, 2 turmas de jardim de infância, 2 salas. E tínhamos uma sala para cada ano básico. A antiga escola primária, o que nós hoje chamamos de ensino básico. A primeira classe, a segunda classe, a terceira classe e a quarta classe. E hoje o que é que nós temos? Temos uma turma mista, que é uma primeira classe, com alunos de uma primeira classe e de uma quarta classe juntos. Fica mesmo bem, porque a Câmara Municipal, vá-se lá saber porquê, resolveu transferir a sala da multideficiência de uma escola nova, que era a Escola dos Empréstimos, para aqui. Ou seja, sabia-se perfeitamente, quando se fez isto,
que a turma de multideficiência não podia vir para esta escola porque esta escola não tinha espaço físico para poder encaixar ou albergar essa turma de multideficiência. E é disto que nós estamos a falar. É disto que eu me tenho debatido, eu e outros deputados, como a doutora Lúcia Lemos, nos temos debatido, acima de tudo, por uma questão de princípios de doutrina escolar. Então, vamos lá ver. Repare-me numa coisa, é isto que eu gostava que as pessoas percebessem. Então, nós estamos em pleno século XXI, em 2017, e temos turmas mistas. Então, num país que apela à qualificação, que apela ao bom ensino, que apela às novas tecnologias, então num ensino básico, onde as criancinhas têm que aprender a gostar da escola, onde têm que começar a alicerçar as suas ferramentas do estudo. Então, Começamos logo mal. Começamos logo mal. Oferecemos às crianças do primeiro ano do ensino básico a mesma sala com os alunos do quarto ano de escolaridade. Ou seja, temos crianças com 6 anos a comungar espaço e ensino com crianças de 9, 10 anos que vão sair da escola logo a seguir. Então, querem que estas crianças gostem da escola? É a pergunta que eu deixo. Mas será que os autarcas não percebem isto? Será que o Presidente da Câmara, que até diz que foi professor e é licenciado em Matemática, não percebe isto? Mas ele não estudou. É este tipo de... eu acho que só tem uma palavra. Este tipo de incompetência de não querer ver, não é? E aquilo que muitas vezes... E no outro dia houve uma discussão por causa de eu ter utilizado um termo de uma doença, mas a Câmara Municipal, o Executivo da Câmara Municipal demonstra falta de visão e que também não ouve, porque não sabem ouvir os munícipes. Os munícipes desta escola, que são pais, mães, encarregados de educação, vão às assembleias e explicam isto. E recebem respostas que eu, no lugar de um Presidente da Câmara, teria vergonha de dar, ou de uma vereadora. E, portanto, aquilo que está aqui em causa, é sermos razoáveis, é ponderarmos, é olharmos para o parque escolar do Concelho, reformular o parque escolar do Concelho e antes ouvir os encarregados de educação. Antes, ouvir as mães e os pais. Percebermos como é que vamos dar aquilo que todas as crianças deste país têm direito, que é o ensino gratuito. O que é que queremos da nossa escola? E o Concelho de Odivelas tem de pensar o que é que quer do seu parque escolar, da sua escola. Não é? Até porque se apagou agora, que é o concelho com a maior taxa de natalidade. Mas isso acho que merece uma explicação. Isso merece oportunamente uma explicação. As estatísticas valem o que valem. Agora, onde é que está a escola? Qual é a nossa escola? A qualidade da nossa escola? Não é? Independentemente de outros problemas que eu até já sei, que alguém chama, ou muitas vezes até os pais me acabaram de dizer isso, que é um bocadinho secundário, mas não é. Que é as questões da alimentação, da qualidade da alimentação, das refeições. Da falta, mais uma vez, de fiscalização? Completamente. Se avisa à escola que outro dia vai haver uma visita de funcionários municipais para testarem da qualidade da comida, é natural que nesse dia a comida esteja excepcional. Mas ainda assim aproveito o momento para recordar que há 1 ano e meio entramos numa escola, ainda fomos criticados para ser a vereadora porque não usamos as luvas, a touquinha e não sei o quê. Entramos numa escola que eu até me preenchi. Eu nem quero dizer o nome da escola para não alertar os pais. Entramos numa escola depois do almoço onde havia alimentos estragados dentro do frigorífico. Sim, sim. E não fui eu entrei com outros deputados municipais. Até do PS. Ouça, isto é inquestionável. E do PSD. O que eu estou aqui, não estou aqui a fazer política, não estou aqui contra a B ou C. Por isso é que eu estou a falar que havia deputados de várias linhas políticas. Ouça, eu nem sequer ainda me recandidatei a coisa em cima nenhuma, não sei se vou ser candidato a alguma coisa, e aquilo que eu estou aqui é a defender aquilo que se passa no concelho onde eu vivo. E vivo cá há mais anos que o Sr. Hugo Martins, que é Presidente da Câmara. Porque ele tem 40 anos, não sei se nasceu aqui ou não, eu vivo aqui há 38. E conheci este concelho de uma forma, conheço-o de outra. E em 18 anos de concelho há muita coisa ainda por fazer e muito pouco foi feito. E o custo, mais uma vez repito, a questão que está aqui em causa é o custo-benefício. Dizem que eu estou sempre zangado, eu não estou zangado. A questão é o custo-benefício. É um custo muito elevado para o benefício que nós temos e que os nossos municípios têm. Ora bem, estamos na escola Essa de Queiroz. Estamos numa das entradas da escola, aliás, que está fechada, que serve de recreio, mas quando chove, não. Portanto, é uma escola com diversos problemas nos acessos, na mobilidade interior, em relação a crianças com necessidades especiais e com deficiências.
é para esquecer. Aqui nesta escola não há esse cuidado, não há essa sensibilidade. Da parte dos pais, da Associação de Pais, da parte dos encarregados de educação, tem havido uma tentativa de sensibilizar a Assembleia Municipal e a Câmara e os seus dirigentes para o problema que se passa aqui nesta escola e que resulta essencialmente de uma questão física, que há 4 salas para o primeiro ciclo, primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, isto seria o ideal, 2 salas para o jardim de infância, e o que acontece é que foi decidido pelos nossos representantes e os gestores temporários deste concelho que viesse para aqui uma unidade de crianças com necessidades especiais de educação e que nesta escola, que tinha 4 salas para o ensino básico e 2 para o jardim infantil, teve que prescindir de uma das salas para que essas crianças pudessem ter instalações devidas aqui nesta escola. Portanto, as crianças de necessidades especiais não são minimamente discriminadas, não é esse o problema, embora seja essa a tentativa que os dirigentes temporários deste concelho tentam passar, mas na verdade aqui talvez seja de ponderar mais uma vez a municipalização do ensino. A municipalização do ensino e a municipalização de outras coisas que, em alguns aspectos, têm demonstrado que não serve os interesses dos cidadãos, porque aqui há todo um envolvimento dos agrupamentos, uma dependência do município, uma dependência dos dirigentes, que eu teimo em classificar dirigentes temporários, porque às vezes não têm a noção disso. E a escola Essa de Queiroz tem passado todos estes anos a reivindicar, e eu quando falo da escola, falo até nos próprios funcionários que aqui estão. Aliás, ouvimos há pouco uma ex-funcionária, e para quem ouviu, não precisa de ouvir muito para considerar que para os próprios funcionários aqui é traumatizante. É traumatizante trabalhar nesta escola. Há aqui problemas para os quais não há o mínimo de soluções. E há pouco, quando ouvimos o Pedro Mateus, também tivemos a oportunidade de dizer que algumas coisas a Câmara fez por resolver. São coisas mínimas, mas, no entanto, também temos que dizer que algo foi feito. O que nós não percebemos é que pessoas que deveriam ter uma maior sensibilidade para as crianças, ao fim e ao cabo, são o futuro, e já agora num concelho em que tanto se fala no índice de natalidade, eu presumo que esta atitude da parte do município seja para contrariar essa natalidade, ou seja, criam-se aqui as piores condições para que as crianças não tenham um primeiro ciclo razoável. Já não quero dizer que é muito bom, mas que não haja condições para as crianças. Portanto, acho que se calhar a tentativa é mesmo contrariar esses outdoors enormes que se vêem sobre a natalidade, e se calhar é preciso mesmo diminuir a natalidade aqui em Odivelas. Eu já há pouco tive a oportunidade de dizer que as pessoas têm que pensar um pouco mais sobre as estatísticas, e o facto de que há muita natalidade neste concelho é porque há pais e mães que vêm ter aqui as crianças, algumas dos palopes, e que retornam e apenas estão aqui e dão uma morada de família porque sabem que aqui têm muito mais condições para que os seus filhos nasçam. E isto parece-me que é uma coisa que é lógico, é só pensar um bocadinho e ir analisar os números. Na escola Essa de Queiroz, tenta-se contrariar isso. Aqui, a pior condição possível para as crianças são o futuro, mas não aqui na Ramada, nesta escola, que está deslocada e um pouco parece nos confins do concelho, quase já a chegar a Montemor, e, portanto, se calhar faria falta é que alguns dirigentes deste município tivessem aqui os seus filhos. Não me parece, até porque muitos desses senhores têm os seus filhos em boas escolas e nessas escolas não há problemas e quando os há são resolvidos. Eu só faço aqui mais uma vez um pedido ao Sr. Presidente Hugo Martins para que um dia venha aqui a esta escola e venha com olhos de ver e tempo, que é uma coisa que o Sr. Presidente tem pouco, mas tem que ter um bocadinho mais de tempo e vir aqui à escola e ouvir as pessoas. O senhor foi eleito pelas pessoas e para servir as pessoas e tem que as ouvir. Há pouco dizia eu que, porventura, faria falta que os dirigentes temporários deste concelho tivessem os seus filhos em escolas públicas, porventura também apanhassem transportes públicos e se servissem realmente dos serviços públicos para terem um bocadinho a noção que são os privilegiados. E lembrei-me de uma história que me contaram e que agora lhe vou pedir a confirmação. Houve a senhora vereadora da Educação, a Fernanda Franchi, tinha aqui uma neta nesta escola. Sim, sim. E segundo o que me consta,
retirou daqui a neta. Pode-nos contar um pouco a história? Sim, portanto, a neta da senhora vereadora esteve aqui no Jardim de Infância. Quando foi o primeiro ano e a sala multideficiência veio para a Essa de Queiroz, a neta da senhora vereadora foi portanto, para os empréstimos. E, portanto, a partir daí fez lá e deve estar já no final do 4º ano ou se já não está no 5º. Portanto, isso é mais uma prova que realmente a sala multideficiência veio e ela tirou a neta porque com certeza não devia querer que a neta estivesse em contacto com as crianças que nós temos cá. Ora bem, aqui estamos então aqui a falar de discriminação. Há discriminação positiva, há negativa e há aquela que a gente tem, que no 25 de Abril até serviu para alguém dizer que há o estado de sítio, há o estado social e há o estado a que chegamos. E no estado a que chegamos, temos aqui a prova concreta que os dirigentes do Conselho têm 2 pesos e 2 medidas. Uma coisa é quando se trata dos seus filhos e outra é quando se trata dos filhos dos outros. Eu não digo que a vereadora Fernanda Freixo não faça coisas boas, mas nós estamos aqui para relevar o que é feito de mal. E estamos aqui para relevar que as crianças são o mais importante, mas são o mais importante para todos. Para os filhos dos dirigentes e para os pais, que têm aqui normalmente as suas crianças e que têm o seu trabalho e que depositam confiança numa estrutura municipal, mas que parece que funciona de modo desigual, consoante o ponto de vista do observador. Exatamente. Ok, muito obrigado. Não.